Olá pessoal, dando início à segunda parte do nosso conteúdo, vamos falar aqui sobre a equação geral da circunferência. A equação geral da circunferência, como a gente percebe, é dada pela fórmula x ao quadrado mais y ao quadrado mais um valor qualquer que acompanha x mais um valor que acompanha y mais um termo independente, isso igual a zero. Basicamente uma estrutura um pouco extensa, mas que não vai ser tão dificultoso na medida que a gente vai explicando. Nós temos algumas definições, algumas observações em relação à equação geral da circunferência. Primeiro, o valor de x ao quadrado e y ao quadrado, que são esses daqui, eles devem ter o mesmo coeficiente, certo, pessoal? Então, não tem uma equação geral da circunferência se os coeficientes forem diferentes. Exemplo, se eu colocar aqui 2x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu observo que o coeficiente de x é 2, o coeficiente de y ao quadrado é 1. Se isso acontece, ela deixa de ser uma equação geral da circunferência. Elas precisam ter o mesmo valor de coeficiente. Exemplo, ela pode aparecer assim, ó, 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado. Então, coeficientes iguais. Então, mas a gente precisa lembrar, vou passar essa informação, a maioria das questões vem com esse formato aqui, de x e y com o coeficiente igual a 1. Isso quando a gente está falando do x e do y ao quadrado. Outra coisa que não pode acontecer é o produto entre x e y. Não pode aparecer vamos colocar aqui como exemplo, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 3 vezes x vezes y. Não pode aparecer essa estrutura. Se aparecer ela também, não se configura como uma equação geral da circunferência. Eu coloquei aqui para vocês um lembrete, uma dica aqui, produtos notáveis. Por que é que a gente vai precisar de produtos notáveis? A equação geral da circunferência, ela deriva da equação reduzida. Por isso que foi importante e é interessante, quem não viu o primeiro vídeo, rever o primeiro vídeo, ver o primeiro vídeo e falar sobre a equação reduzida. Porque a gente vai precisar desenvolver aqueles quadrados. Por isso que eu coloquei aqui os produtos notáveis. Eu tenho o quadrado da diferença, certo? E o quadrado da soma. O quadrado da diferença diz o quê? Quadrado do primeiro valor menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quando eu estou falando da soma, eu digo quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, certo? A questão, para exemplificar, foi o seguinte. Determina a equação geral da circunferência que tem como coordenada de centro essa informação, 5 menos 7, e tem como raio 8. Pessoal, nesse momento é necessário a gente recorrer aqui à equação reduzida. A equação reduzida vai ser x menos x0, isso daqui ao quadrado, mais y menos y0, isso daqui ao quadrado, que vai dar igual ao raio ao quadrado, certo? Substituindo, nós temos, como a coordenada de x está positiva, ela vem para aqui para dentro, negativa, certo? Como a coordenada de y está negativa, ela vem para cá como positivo, fazendo o jogo de sinal que a gente disse lá na aula anterior. E queremos colocar o raio é 8, tenho que colocar ao quadrado. Então agora eu vou utilizar meu produto notável. Vou pegar quadrado primeiro, eu tenho aqui, ó, x ao quadrado. Como é da diferença, então, menos 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 5. Mais o quadrado do segundo, que é 5 ao quadrado. Mais quadrado do primeiro, então eu tenho y ao quadrado, mais, como é o produto notável da soma, certo? Então vai ser mais 2 vezes o primeiro, que é y, vezes o segundo, que é 7, mais o quadrado do segundo. Isso daqui dá igual a 8 ao quadrado, que dá 64, certo, pessoal? Então, o que vai acontecer agora? Vou realizar essa operação aqui, que existe da multiplicação aqui,
e multiplicação aqui. X ao quadrado, eu tenho menos 2 vezes x dá menos 2x, menos 2x multiplicado por 5 vai dar menos 10x, certo? 5 ao quadrado dá 25, mais y ao quadrado, eu tenho 2 multiplicado por y, 2y, 2y vezes 7 dá 14y. 7 ao quadrado dá 49. Esse 64, eu vou botar ele para esse lado de cá, invertendo o sinal. Então, dá menos 64. Isso daqui igual a zero. Organizando, o que é que a gente vai fazer? Seguindo essa estrutura, ó. Primeiro, eu coloco x e y ao quadrado. Então, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Menos 10x, que é esse valor aqui, mais 14y. Vou pegar os termos independentes, esses que não acompanham nenhuma letra. Eu tenho 25 somado com 49, 25, eu vou botar junto aqui, depois eu faço a conta. 25, 49, menos 64, isso dá igual a zero. Repetindo aqui, para a gente fazer aquela conta lá. Y ao quadrado menos 10x mais 14y. Aqui eu faço essa conta. 25 com 49 dá 74. 74 menos 64 dá 10. Então, isso daqui igual a zero. Aqui nós temos a equação geral. Observe que comparando com a que a gente tem aqui, ó, tem o valor de x e o valor de y ao quadrado, que tem o mesmo valor de coeficiente. Temos um valor que acompanha x, um valor que acompanha y, e temos aqui nosso termo independente igualando a zero. Isso daqui é que a gente chama de equação geral da circunferência. Certo, pessoal? Espero que tenham entendido. A gente vai dar continuidade agora mostrando como faz da equação geral, através de um macete, da equação geral para chegar na equação reduzida, para encontrar essas coordenadas de centro e de raio.